Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos fazer aqui alguns exercícios de trigonometria no triângulo retângulo. São exercícios para ajudar a gente a entender os conceitos iniciais neste tópico da matemática, ok? Bom, antes de iniciarmos, pedirei que vocês curtam o nosso vídeo, muito importante, porque assim o YouTube entende que deve recomendá-lo para mais pessoas. E claro, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, clicando no sininho das notificações. Sintam-se também à vontade para compartilhar o nosso vídeo e comentá-lo, beleza? Olha só, essa questão é da FEI de São Paulo. Dado o trapézio conforme a figura a seguir, o valor do seno do ângulo alfa é... E a gente tem algumas informações aqui. Então a primeira informação diz que AE, o segmento AE tem 1 centímetro. AE está onde? Aqui. Beleza. BC tem 2 centímetros. Está aqui. CF tem 4 centímetros. Onde está CF? Aqui, ó. Então, 4 centímetros. E alfa é o ângulo CAD. Aqui está o ângulo alfa. Tá, como que eu vou descobrir o seno desse ângulo? Bom, eu vou aplicar o que eu sei, que é a trigonometria do triângulo retângulo. Então, primeiro eu preciso enxergar um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo é esse aqui, ACF. Olha só, ficou melhor agora, né? Então, a gente tem aqui o ângulo alfa. Aqui vale 2, aqui vale 4. Aqui está o ângulo de 90 graus. E aqui vale 1. Beleza, então eu já tenho um triângulo retângulo, tudo certinho. Para eu saber o seno, bom, vamos pensar um pouquinho. O seno do ângulo alfa, como que a gente define o seno? O seno é simplesmente o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto nesse caso? É o CF. Esse é o cateto oposto. E ele é dividido pela hipotenusa, que é AC. Então, o seno vai ser a medida do cateto oposto, que é o CF, pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa AC. Lembrando que a gente está falando do ângulo alfa, né? O alfa está aqui, então, evidentemente, o cateto oposto é o CF. Tá, eu sei quanto vale o cateto oposto, eu só não sei quanto vale a hipotenusa. No entanto, olha só, a gente sabe quanto vale o cateto AF. Porque aqui também tem 2. Por ser um trapézio, esse lado é igual a esse. Então, aqui tem 2. E aí, qual que é a medida total aqui? Do lado AF? 1 mais 2, 3. Então, o nosso cateto AF, vou escrever aqui, ó, AF, tem medida de 3 centímetros. Tá bom. Então, olha só, o que falta para o seno aqui? Falta a gente descobrir o AC. A gente não sabe ainda qual é o valor da hipotenusa. Eu sei que o CF é 4. Mas, pelo teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir, sim, qual é o valor do AC. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Bom, o quadrado da hipotenusa, então AC ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, um dos catetos vale 3, então a gente vai ter 3 ao quadrado. E o outro cateto vale 4. Então, aqui a gente vai ter 4 ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado, 9. E 4 ao quadrado, 16. Somando isso aqui dá 25. Então, a minha hipotenusa AC tem a medida da raiz quadrada de 25 centímetros. Isso aqui é simplesmente 5 centímetros. Esse aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, aqui a gente tem medida de 5 centímetros. Tá? Agora, eu consigo calcular o seno do ângulo alfa, porque eu já descobri a hipotenusa e eu já tinha o valor do cateto oposto. Então, o seno de alfa é simplesmente 4 dividido por 5. 4 quintos. E aí está a resposta que você queria. Questão da FAP. No triângulo retângulo ABC a seguir, tem-se AB valendo 8 centímetros e BC 10 centímetros. Sendo AD a altura relativa à hipotenusa BC, calcule AD e AC. Então, nós precisamos aplicar aqui 2 vezes a ideia da trigonometria. Em primeiro lugar, quais são as medidas que nós temos? A gente já sabe que AB vale 8 centímetros e BC, ou seja, todo esse cara aqui, vale 10 centímetros. Quanto vale o AC? Bom, a gente pode observar o seguinte. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. 8, 2 vezes 4. Lembra do triângulo 3, 4, 5? Aqui é o mesmo triângulo, só que todos os lados estão multiplicados por 2. Então, aqui, na verdade, é 2 vezes 3, 6. Mas, vamos fazer o Pitágoras para a gente
observar com mais clareza isso aqui. A gente sabe que a hipotenusa BC ao quadrado é igual ao cateto AB ao quadrado mais o cateto AC ao quadrado. Bom, quem que é o BC? A gente já viu que BC é 10, então é 10 ao quadrado. Quem que é o AB? Isso aqui é 8, então é 8 ao quadrado. E esse aqui é o nosso AC que a gente quer descobrir. Então, a gente vai ter o seguinte, passa todo mundo que tem número para o mesmo lado e deixa o AC isolado. Então, a gente vai ter 10 ao quadrado, olha só, quanto que é 10 ao quadrado? 100, né? E o 8 ao quadrado, 64. Então, aqui a gente vai ter simplesmente 100 menos 64. Então, o AC, quem que é? Bom, 100 menos o 64, a gente vai ter simplesmente 36. E passa a raiz quadrada para lá. Então, fica a raiz quadrada de 36, que é 6 centímetros. Como eu falei, tá bom? Você podia enxergar com o triângulo 3, 4, 5 ou com Pitágoras. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós já calculamos o AC, certo? Está aqui. O AC é 2 vezes 3, que a gente já viu que é 6. Então, aqui, 6 centímetros. Ok. Olha só, para a gente descobrir o AD, que é esse cara aqui, que eu vou chamar de X, observe o seguinte. Olhando para o triângulo ACD, ou seja, que triângulo é esse? Esse triângulo pequeno aqui. Vou destacar o triângulo todo, em azul aqui. Se eu pegar esse triângulo, eu observo que 6 é hipotenusa, porque esse aqui é um triângulo retângulo, né? E o 6 é oposto a 90 graus. E x é o cateto oposto ao ângulo alfa, que está no vértice C. Então, vamos escrever da seguinte forma. Ó. No triângulo ACD, o seno do ângulo alfa é igual a x sobre 6. Não adiantou nada, né? Porque para a gente descobrir o x, eu preciso descobrir o seno de alfa. No entanto, se eu olhar para o triângulo maior, olha só, vou apagar tudo isso aqui. E vou olhar para o triângulo maior. Eu já sei que aqui vale alfa. O triângulo maior, vou destacar em vermelho. Olha só o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Certo? Eu noto que o ângulo alfa é comum aos dois triângulos, ou seja, o alfa também faz parte do triângulo ABC. E eu consigo calcular o seno desse alfa olhando apenas para o triângulo ABC. Olha só agora, triângulo ABC. O que acontece nesse triângulo aqui? A gente tem o seno de alfa, o alfa é o mesmo e o seno também, isso que é muito importante. Tá? O seno de alfa é simplesmente o cateto oposto, que é o cateto de 8 centímetros, dividido pela hipotenusa. Olha só a hipotenusa, 10 centímetros. Então, vou escrever aqui, ó, o seno de alfa é simplesmente 8 por 10. Dividir tudo por 2, isso aqui dá 4 sobre 5. Tá bom, agora que eu descobri que o seno de alfa é 4/5, eu volto nessa equação aqui. No lugar do seno de alfa, eu coloco 4/5. Então, a gente tem a seguinte equaçãozinha, ó. 4 sobre 5 é igual a x sobre 6. Eu quero descobrir o x. Então, o que eu faço? Eu passo 6 multiplicando. Então, a gente fica com x é igual a 6 vezes 4 sobre 5. Isso aqui dá 24 por 5. E isso aqui dá 4,8. Né? Dividindo 24 por 5 dá 4,8. Então, x, que é a altura do meu triângulo relativa à hipotenusa BC, tem 4,8 centímetros, ok? Já descobri, então, o valor do AD e o valor do AC. Encerrado o exercício. Questão da Unifenas diz o seguinte. Observe a figura onde B é igual a 60 graus, C é igual a 45 graus e AB é igual a 2 metros. O lado A do triângulo ABC é. Então, nós temos aqui que aplicar 2 vezes a trigonometria. Um pouco parecido com o que a gente fez no exercício anterior. Em primeiro lugar, olha só. Eu preciso descobrir quanto que é a altura. Por que eu preciso descobrir quanto que é a altura? Porque eu vou usar a altura no triângulo ADC. E para descobrir a altura, eu vou, evidentemente, usar as informações do triângulo ABD. Então, primeiro passo, descobrir a altura. Então, vou escrever aqui, ó, no triângulo delta, né? O delta é o triângulo. No triângulo ABD, nós temos o seguinte.
A altura é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E a hipotenusa vale 2 metros. Então, para eu descobrir o H, eu vou ter que usar o seno do ângulo de 60 graus. Então, olha só, o seno de 60 graus, nesse triângulo aqui, ele é o cateto oposto, H, pela hipotenusa 2. Eu sei quanto vale o seno de 60, é a tabelinha trigonométrica. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, como é que fica a minha equaçãozinha aqui? Ela fica raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 2. Você pode simplesmente cortar o 2 com o 2. E a minha altura, eu deduzo, né, que a minha altura é raiz de 3 metros, tá? Beleza, descobri a altura. Agora, mais uma etapa no triângulo ABD. Aqui a gente já sabe que é raiz de 3. E olha só, para a gente calcular o valor do A, eu preciso de 2 pedacinhos. Um pedacinho está aqui e o outro pedacinho está aqui. Esse pedacinho eu consigo obter com informações trigonométricas do triângulo ABD. Quem que é, no caso, o BD? Ele é o cateto adjacente aos 60 graus. Então, aqui chama pelo cosseno. O cosseno de 60 graus, ele é o cateto adjacente. O cateto adjacente vale BD, né? Vamos chamar assim. Ele é o BD pela hipotenusa 2 metros. Bom, eu sei quanto que é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, lá da tabelinha trigonométrica. Então, a gente tem 1 sobre 2 é igual a BD sobre 2. Aí, novamente, cancela o 2 com 2 e a gente fica com BD igual a 1 metro. Fechou aqui também. Então, no lugar de BD, eu escrevo 1 metro. Olha aqui. Aqui vale 1 metro. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro triângulo. Então, vou limpar um pouco a figura aqui, né? A gente já sabe que o H é raiz de 3. Vou ter que utilizar esse dado. Bom, quem que eu estou procurando? Estou procurando esse pedacinho aqui, que é o DC. O DC, o que ele é do 45 graus? Ele é o cateto adjacente. E qual a informação que nós temos? Raiz de 3. E raiz de 3 é o cateto oposto ao 45 graus. Então, no triângulo, olha só que interessante. Então, no triângulo ADC, nós vamos ter de usar a tangente. A tangente de qual ângulo? 45 graus. A tangente do 45 graus é simplesmente cateto oposto pelo adjacente. Quem que é o cateto oposto ao 45 graus? É o AD. Então, vou escrever aqui, ó, AD dividido pelo cateto adjacente, DC. O AD eu sei que é raiz de 3 e o DC eu não sei quanto que é. Então, vou colocar aqui DC. Mas eu sei que, lá da tabelinha trigonométrica, a tangente de 45 graus é 1. Então, olha só, o que eu estou escrevendo aqui? 1 é igual a raiz de 3 sobre DC. Isso implica para a gente que o próprio DC é igual a raiz de 3, né? Não tem muito segredo. Aqui, raiz de 3 metros, tá? Então, o DC também vale raiz de 3 metros. Olha só, raiz de 3. Voltando à figura anterior, a gente já sabia que a parte BD valia 1. E agora a gente sabe que aqui vale raiz de 3. Então, a pergunta é a seguinte. Quanto vale o lado A do triângulo ABC? Resposta, A é a soma dos dois carinhas. 1 mais raiz de 3 metros. Acabou o exercício. Última questão, Mackenzie. Observando o triângulo da figura, podemos afirmar que a expressão cosseno de alfa menos seno de alfa, dividido tudo isso por 1 menos tangente de alfa, vale quanto? Muito bem, aqui nós vamos aplicar os 3 entes trigonométricos, ou seja, seno, cosseno e tangente. Para isso, antes de mais nada, eu preciso descobrir a medida do outro cateto. E aqui eu vou chamar de x, tá? Então, hipotenusa vale 5, um cateto vale 1 e o outro cateto vale x. Então, eu vou usar Pitágoras, não tem jeito. Pitágoras diz o seguinte, hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, um deles, 1 ao quadrado, mais o outro cateto, que é x. Então, x ao quadrado. Então, a gente vai ter x ao quadrado é igual a quanto? Passa 1 subtraindo, fica
5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado, 25, e 1 ao quadrado é 1. Isso aqui dá 24. Então, o x é raiz quadrada de 24, né? Passei a raiz. Agora, 24 é a mesma coisa, olha só. Vamos pensar em números aqui da seguinte forma. 4 vezes 6. Isso aqui é raiz quadrada do 4 vezes raiz quadrada do 6. Então, raiz quadrada do 4 é 2, fica 2 raiz de 6. Acabou. É o máximo que dá para simplificar aqui. Beleza. Então, aqui vale 2 raiz de 6. Com isso, eu vou calcular seno, cosseno e tangente. Vamos começar pelo seno do ângulo alfa. Bom, o alfa está aqui. Quem que é o seno? É cateto oposto, vamos escrever aqui, cateto oposto pela hipotenusa, tá? Quem que é o cateto oposto ao alfa? É justamente quem a gente acabou de calcular, 2 raiz de 6. E a hipotenusa é 5, então vou escrever isso aqui, ó, como cateto oposto 2 raiz de 6 sobre 5. Agora eu vou escrever, ó, cosseno de alfa. Vamos lembrar aqui que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente ao alfa? É o 1, certo? Então, o cateto adjacente é 1 e a hipotenusa é 5. Então, 1/5 é o cosseno de alfa. 2 raiz de 6 sobre 5 é o seno de alfa. A tangente do alfa tem duas formas de calcular. Você pode calcular fazendo seno do alfa pelo cosseno do alfa. Essa é uma definição. Ou você pode fazer simplesmente cateto oposto pelo cateto adjacente ao alfa. Vamos fazer a tradicional, cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? 2 raiz de 6. E o cateto adjacente é 1. Então, simplesmente a nossa tangente é 2 raiz de 6 sobre 1, que é simplesmente 2 raiz de 6. Então, nós temos seno, cosseno e tangente. E agora eu faço o cálculo da expressão. Bom, o cosseno a gente já viu que é 1/5. O seno a gente já viu que é 2 raiz de 6 sobre 5. E a tangente a gente já viu que é 2 raiz de 6. Então, a gente tem essa expressão aqui. Na parte de cima, o denominador é o mesmo. Então, a gente tem 5, 1 menos 2 raiz de 6. E aqui, ó, divide por 1 menos 2 raiz de 6. Atenção, muito importante. Quando você faz esse tipo de conta, você tem uma fração dividida por alguma coisa. Bom, mantém a primeira fração, então 1 menos 2 raiz de 6 sobre 5, e multiplica pelo inverso da outra, que é 1 sobre 1 menos 2 raiz de 6. Olha só, esse cara é igual a esse. Cancela. Então, sobra apenas o 1 sobre 5, e aí eu vejo que a resposta está na alternativa A da questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscreverem aqui no nosso canal e, claro, mandem chuva de comentários, likes, já falei, compartilhamentos, tudo que você pode nos ajudar aí, beleza? Bons estudos!